Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Bom dia para você mais uma vez. Hoje é segunda-feira, dia 11, gente, de fevereiro. Muita luz e paz sempre. Você já sabe, né? Com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Estamos começando mais uma semana e, claro, com a nossa amada pílula do nosso amado Evangelho. Muito feliz de poder gravar essa mensagem para vocês depois desse final de semana maravilhoso na cidade de Franca e de Uberlândia. Tantas emoções vividas, tantas instituições visitadas, amigos feitos, muitas bênçãos. As fotos, inclusive, de parte dessa visita tá lá no Instagram, né? Quem quiser acompanhar, a gente sempre compartilha com muito carinho para que vocês possam se manter conectados, né? Ainda que fisicamente distantes, mas a gente sabe que a alma de todos está ligada nesses projetos especiais. Foi muito bom estar com eles. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês aqui na nossa pílula sobre um assunto muito importante. Inclusive, foi parte do tema da palestra realizada em Uberlândia, que é sobre felicidade. Especificamente, o que eu queria conversar com você é: será mesmo tão difícil assim ser feliz, apesar da gente viver num mundo de provas e expiações? Essa foi uma das perguntas que foi nos feita, né, na oportunidade ontem pela manhã no seminário. E eu queria compartilhar um pouco com vocês essas reflexões, porque eu sei que é a dúvida de muita gente. Normalmente as pessoas pensam assim: ora, Ricardo, olha quanta desigualdade social existe, não é? Olha que mundo estranho, esquisito, em que a gente tem expectativas que não se concretizam, né? Problemas de saúde por todos os lados, ainda problemas de violência, enfim, um monte de situações diversas. Como que eu vou conseguir ser feliz no meio disso tudo? Não é? É assim que muita gente se questiona. Será mesmo possível? Que nada, essa história de felicidade é uma utopia, é um sonho que não é possível. E aí, muita gente se perde nessas reflexões. Meus amigos, nunca é demais lembrar, eu sempre gosto de fazer referência ao Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 921, em que Allan Kardec questiona a espiritualidade superior a respeito desse assunto. E a síntese das respostas que se seguem diz respeito à nossa responsabilidade, gente, em amenizar as nossas dores tanto quanto nos seja possível e principalmente construir estratégias conscientes para que a gente experimente uma sensação profunda de felicidade, de bem-estar. O que isso quer dizer? Felicidade não é um acidente. Entende? Felicidade, gente, é uma consequência de escolhas conscientes que a gente faz no decorrer da nossa vida, da nossa maneira de viver. Então vamos entender o seguinte: tem muitas coisas que eu sei que eu e você, nesse momento existencial, a gente não vai conseguir escolher. Não é? Talvez nesse instante, você já está na Terra, você já não pode mais escolher o pai ou a mãe que você quer ter, porque você já tem, né? Mas a gente pode escolher amá-los ou não, independente das dificuldades de relacionamento, ou perdoá-los ou não, ter carinho ou gratidão ou não. Isso a gente escolhe. Nessa existência, você pode talvez não escolher especificamente algumas situações ligadas ao trabalho que você esteja vivenciando. Talvez agora, nesse momento, você não possa escolher de imediato. Eu não quero ter essa enfermidade que apareceu aqui no meu corpo. Talvez eu não possa escolher. Eu não quero que essa pessoa que eu amo tanto desencarne agora. Porque algumas situações, por uma série de circunstâncias, elas já estão desencadeadas, né, nas linhas do tempo e da lei divina. E elas estão acontecendo ou vão acontecer. Mas lembre-se, sempre você e eu podemos escolher a maneira, gente, como nós vamos lidar com isso tudo. A revolta sempre é a pior escolha, nunca se esqueça disso. A alma que se revolta com uma situação inesperada, com uma frustração, ela toma um veneno. Olha que loucura isso, né? É um veneno que a gente toma quando a gente aceita a revolta e ele vai corroer toda a nossa autoestima, a nossa esperança no futuro, a nossa sensação de que é possível estarmos bem apesar de tudo. A revolta, ela nos deixa cegos. A gente se esquece da lei divina, de causa e efeito. A gente se esquece que esse capítulo é apenas mais um de vários outros, né? Que nós já vivemos, de outros que serão vivenciados. A revolta, gente, nos faz esquecer da imortalidade da alma. Nos faz esquecer que a gente está aqui só de passagem e que a gente sempre tem o nosso Pai Celestial nos protegendo e amparando, mesmo no silêncio, muitas vezes, das nossas preces ou no silêncio da nossa dor. Lembre-se, cuidado com a revolta. Quando a gente, por sua vez, escolhe abrir as portas do coração para a felicidade, a gente aprende a ser feliz apesar de. Então, apesar de
3 pontinhos, lembra? De eu estar doente, de eu não ter o marido dos meus sonhos, do meu filho não me amar tanto quanto eu gostaria. Apesar de 3 pontinhos, eu não ter a beleza que eu queria ter, eu não ter o grupo de trabalho que eu gostaria de ter aqui na minha fraternidade, aqui na minha religião. Apesar de eu não ser reconhecido pelas pessoas como eu gostaria, talvez de ter o destaque na sociedade que eu gostaria. Aí você pode preencher a sua lista, apesar de qualquer coisa. Aí você complementa, eu escolho ser feliz. Então, gente, felicidade é uma escolha. Eu posso não escolher circunstâncias, situações, mas a maneira como eu vou lidar com ela, sim. Nelson Mandela ficou 27 anos preso e certamente não ficou feliz por estar preso, mas ele fez a escolha de seguir, entende? De não guardar mágoa, de seguir estudando na prisão, de seguir esperançoso e de deixar, né, dentro da sua condição, uma história linda de perdão quando ele sai da prisão, estimulando milhões e milhões de sul-africanos a trabalhar o perdão e a seguir o seu exemplo e se tornar um símbolo do mundo, né, de tolerância, apesar do preconceito que ele sofreu. Então vejam vocês que a gente escolhe. Por incrível que pareça, a gente escolhe. Mahatma Gandhi tomou 3 tiros e, ao ser assassinado, ainda perdoou o seu agressor nos instantes finais antes de dar o último suspiro. A gente escolhe. Então escolha ser feliz. Escolha nessa segunda-feira olhar com um olhar renovado, sabe? De verdade, para tudo que te rodeia e lembrar que Deus também está aí. Por mais que às vezes a gente não compreenda, mas o Senhor da vida atua, gente, no inesperado de cada momento, na surpresa de cada instante e, acima de tudo, no coração que se abre para reconhecer o amor aqui e agora. Tá bom? Deus te proteja e te ilumine sempre. E olha, para aumentar mais, né, nossas reflexões sobre felicidade, esse é um tema que eu amo, porque a gente tem que trabalhar a nossa luz, né? Não é correr contra a escuridão. E quem fortalece o conhecimento e vive um pouco mais a felicidade, naturalmente ilumina-se muito mais rapidamente e ajuda a humanidade a fazer o mesmo. Então, hoje é o nosso terceiro vídeo que a gente vai liberar às 18 horas, a partir das 18 horas, do lançamento do Uni Namastê. Para você que está chegando agora, o nosso Uni Namastê é um projeto muito especial que a gente está lançando, muito carinho. As inscrições para que vocês possam entrar no Uni Namastê vão começar nesse final de semana. Nas outras pílulas eu vou dar mais detalhes. As pessoas interessadas estão fazendo uma pré-inscrição, né, para saber mais informações na nossa lista de espera em grupos do WhatsApp, que inclusive a gente está compartilhando na divulgação da pílula. E a gente também está fazendo o quê? Uma divulgação de vídeos. São 3 vídeos que já foram publicados com temas importantes que a gente vai trabalhar no Uni Namastê em cada um dos meses, mas para que você já desfrute de alguma forma desse conhecimento. Então, no primeiro vídeo, nós trabalhamos com as 3 técnicas para você melhorar a sua relação com os outros, para lidar com conflitos. O segundo vídeo, liberado semana passada, muito bom, muito legal, o pessoal gostou bastante, chama-se Você, Seu Maior Projeto de Vida, em que eu falo com carinho sobre você se enxergar lá na frente, construindo hábitos poderosos de mudança, mas o meu predileto é de hoje, com certeza, são as chaves da felicidade. É que nós vamos falar de algumas chaves poderosas para que a gente possa ser feliz aqui e agora, tá bom? Então hoje, a partir das 18 horas, esse terceiro vídeo está liberado, o link é o mesmo, que você já acessou os demais vídeos, entra, assista, opine, deixa sua contribuição, que é sempre valiosa para a gente, tá bom? E estamos te aguardando aí para você estar junto conosco no Uni Namastê. No mais, que Deus te ilumine e proteja, ótimo início de semana, luz e paz para você, para sua família, para a humanidade toda. E você já sabe, muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Nunca vou me cansar de agradecer. Fiquem com Deus, gente, e até breve, até muito, muito breve.